grandes desafios que eu percebo dentro do Ministério da Juventude é o fato e o perigo dela se tornar uma outra igreja. De você ter duas igrejas dentro de uma igreja, ou seja, os jovens acabam se envolvendo com os jovens, com os adolescentes na programação, mas pouco se envolve na vida da comunidade. Faz com que eles permaneçam dentro de uma bolha. É muito comum, e eu já ouvi isso de alguns líderes que dizem, olha, aqui parece que nós temos duas igrejas, a igreja do sábado e a igreja do domingo. Como é que a gente leva a compreensão dos jovens que nós pertencemos a uma comunidade que tem diferentes gerações, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e que todos nós somos uma família e somos partes disso, da mesma missão, e a gente caminha junto, então, em uma só igreja. Olha, aqui na igreja, o que é legal, que tem sido legal, é você ver desde cedo vários dos mais novos ajudando e trabalhando nos ministérios da igreja. Por exemplo, ministério infantil, cheio de voluntários para adolescentes, jovens, né? Ministério de recepção da igreja, tem jovens ali, tem pessoas mais velhas. Então, assim, ela está permeada de pessoas em todas as áreas, né, que servem. Por exemplo, o Ministério da Cantina agora está com muitos jovens servindo lá, como muitas pessoas mais velhas também, na área da chapa, tal, não sei o quê. Então, assim, sempre há um incentivo de que eles possam se envolver na vida da igreja. Mas precisa ser algo que eu digo pontual. Precisa ser algo que você... Pontual não. Eu digo que você precisa incentivar, na verdade. Né? E aqui a gente incentiva bastante, né, a questão das pessoas servirem em demais ministérios que também não batam uns com os outros. Né? Com relação a isso da igreja do sábado, da igreja do domingo, é justamente por isso que, por exemplo, sugeriram para a gente fazer cultos todos os domingos, né, para adolescentes e enquanto estava rolando da igreja. E a gente fez isso durante um tempo, mas não todos os domingos. Era no último domingo do mês, tinha um culto de adolescentes no mesmo tempo que o culto da igreja. E era muito legal. E aí eles falaram assim, a gente pode fazer tudo? Eu falei, não pode, porque vocês precisam viver a vida da igreja. Eu fui contra e falei assim, eu quero que vocês estejam no culto do domingo. Né? Com os seus pais, com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas. Eu quero que vocês possam usufruir disso. Isso é igreja. E aí, uma vez por mês, tá ótimo a gente se encontrar aqui para fazer o culto dos adolescentes, com uma música de louvor mais animada, tá diferente, um rockzinho, né? E aí eu sempre fui contra fazer mais do que um. E ao mesmo tempo, depois a gente não conseguiu nem fazer mais um, porque os espaços foram ficando limitados. E a gente não conseguia mais fazer. Mas tem isso, por exemplo, aí eu assumi hoje a coordenação geral né, da juventude, então temos pastores na área de pré-adolescentes, adolescentes, os jovens e os jovens profissionais. Né? E nós temos essas pessoas e eu sou um coordenador geral. E aí a gente decidiu, em vez de fazer uma conferência só de jovens, eu decidi fazer uma conferência de nova geração, que engloba uma conferência de adolescentes até os jovens profissionais. E qual é a minha ideia? Antes a gente fazia algumas programações que eram todos juntos. Só que com a conferência, uma conferência de nova geração, eu tenho um adolescente servindo na mesma equipe que um jovem e que um jovem profissional, durante todo o ano. Eu quero gerar o quê? Esse envolvimento de entenderem esse corpo juntos, né? De o jovem profissional entender que o jovem universitário é o ministério dele, que o jovem universitário entenda que o adolescente é o ministério dele. Né? Eu sou exemplo para eles e eles sabem, eles estão... Isso foi muito legal de perceber nessa nossa conferência. Tivemos perdas, talvez, nessa questão de ser tão focado, né? Não, são jovens, então chama todos os jovens. Como ficou adolescentes até jovens profissionais, parece que a gente ficou com menos pessoas porque não focou em um grupo específico. Por exemplo, quando eu fiz uma conferência de adolescentes, eu tive mais de 300 pessoas, só adolescentes.
Eu fiz agora de nova geração, mas tudo bem que foi depois da pandemia e tal. 289 pessoas. Mas, poxa, englobou adolescentes, jovens, né? Quando eu fiz só de adolescente, tinha mais de 300. Então, assim, tem algumas perdas e ganhos, mas eu tenho um ganho como comunidade de que eles se sintam parte. E a gente tem se preocupado sobre isso, de colocar agora, por exemplo, Ministério de Homens, que os pais e filhos, Ministério de Mulheres, as mães e as filhas, e fazer essas interações com vistas da igreja, entender esse... Legal. É aquele papo, né? Chegar, galera, nós estamos aqui, estamos juntos, mas, ó, a igreja está se movimentando. Exatamente. Né? Tem com certeza esse ponto. Tem uma vez que um pai na igreja chegou e deu essa ideia exatamente de ter um momento dos adolescentes no mesmo horário do culto. Eu fui contra também. Falei, não. Falei assim, domingo é dia de estar todo mundo junto. É o dia da igreja. Sim, sim. Né? E uma das coisas que sempre incentivei com eles é, gente, domingo, ó, tem ministério de som, ministério de louvor, alguns tocam, ajuda no ministério infantil. Vamos viver a vida da comunidade. Sábado nós estamos juntos, é o nosso tempo, mas a vida da comunidade está aí pra gente servir. Sim. Né?